Graça e paz, meus queridos, como é que vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam bem, né? Hoje nós vamos trazer aqui mais um assunto polêmico sobre o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o universo, né? Temos aqui uma referência em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E qual é o nosso assunto polêmico? A existência de extraterrestre e a sua relação com a Bíblia. Será que existe extraterrestre ou não? Evidências científicas nenhumas concretas, embora existem alguns mitos aí na Área 51 dos Estados Unidos e algumas partes do Brasil, como aqui temos o ET de Varginha, eu estou aqui pertinho em Lavras, Minas Gerais. Temos ali indo para Volta Redonda também, perto de Conservatório, a Serra da Beleza, onde alguns ufólogos se reúnem para vislumbrar possíveis aparecimentos de OVNIs. Mas e aí? Será que isto realmente é verdade? Fique comigo e vamos tentar, através das Escrituras Sagradas, de alguma forma, falar sobre este assunto, mas sempre entendendo que eu não posso, nem tenho autoridade científica para afirmar que existe ou não existe. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina e as possibilidades que ela pode nos demonstrar através de um Deus todo-poderoso. Venha comigo nessa grande viagem que é a existência de extraterrestres e sua relação com a Bíblia. Poucos assuntos despertam tanta curiosidade quanto a possibilidade da existência da vida terrestre. Filmes, documentários, relatos de avistamentos e avanços na exploração espacial alimentam constantemente a imaginação humana. A Bíblia ela foi escrita em uma época em que não existia telescópios, satélites ou conhecimento astronômico moderno. Por isso, ela não menciona explicitamente extraterrestres, como entendemos hoje, né? Contudo, as Escrituras apresentam princípios que nos ajudam a refletir biblicamente sobre esta questão. E a pergunta não é apenas científica. Existem seres vivos em outros planetas? Se existem, qual seria sua relação com Deus, com a criação e com o plano da redenção? Nosso primeiro ponto vai dizer que a Bíblia afirma que Deus criou todo o universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão céus e terra representa toda a criação. Deus não criou apenas o planeta Terra. Ele criou as galáxias, as estrelas, nebulosas, sistemas solares e todo o cosmo foram criados por Deus. O Salmo 19, versículo 1 vai dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, o universo é apresentado como uma demonstração da grandeza divina. E nesse segundo slide que nós estamos vendo aí a galáxia, o planeta, né? E estamos vendo aí também um possível OVNI, né? Um disco voador que foi ilustrado mediante ao que nós conhecemos e especulamos como ser uma nave espacial e por aí vai. Ainda nesse segundo tópico, a Bíblia não afirma nem nega a existência de vidas em outros planetas. Essa é uma observação importante, porque a Bíblia não declara existem extraterrestres.
mas também não afirma não existem extraterrestres. Mas o foco das Escrituras é a relação de Deus com a humanidade e o plano de salvação. Em João capítulo 20, versículo 31, vai dizer assim: este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. O propósito da Bíblia, então, meu irmão, não é ensinar astronomia ou biologia espacial. Seu objetivo principal é revelar Deus e o seu plano de redenção. Agora, nesse terceiro tópico, nós vamos entender, pela grandeza do poder de Deus, o Deus Criador, que o universo ele é muito grande. Então existem pessoas que vão defender, por exemplo, que como um Deus tão grande, que criou um universo tão grande, vai limitar a vida apenas a um pequeno planeta, no nosso sistema solar. Ou alguns então assim especulam que pela vastidão do universo pode ser, alguns até chegam a afirmar, mas sem uma base científica, que existem vidas em outro planeta. Então a ciência moderna descobriu bilhões de galáxias. Você imagina, nós estamos em uma galáxia apenas, e ela é extremamente enorme. Agora, a ciência moderna descobre que existem bilhões de galáxias e que cada galáxia contém bilhões de estrelas. Então, muitos cientistas consideram improvável que a Terra seja o único lugar onde a vida possa existir, como eu estava dizendo aqui. Então, há pessoas estudiosas que pesquisando, cientistas aí, outros não, entendendo que seria possível sim, e eu acho que em relação ao poder de Deus e à grandeza de Deus, não seria impossível haver vidas em outros planetas. Entretanto, porém, nós não temos, ou eu não tenho como bater o martelo e dizer que sim, Então, muitos cientistas consideram improvável que a Terra seja o único lugar onde a vida possa existir. Entretanto, nós precisamos pensar nisso. Até hoje não existe prova científica conclusiva da existência da vida inteligente extraterrestre. Eu não sei se você já reparou, sempre que alguém avista um OVNI ou um ser de outro planeta, a imagem está sempre borrada, ela nunca é nítida, Então fica uma situação muito complicada. Antigamente não tinha-se tanta tecnologia atuando na fotografia, na filmagem, para trazer uma qualidade melhor. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, a gente consegue fazer, como eu fiz esse slide aí, com inteligência artificial, colocando aí numa ordem, num cronograma interessante, numa imagem bonita, com o fundo da galáxia, um pouquinho ali, do planeta Terra. A gente tem essa tecnologia, mas antigamente não conseguia fazer isso. Inclusive hoje, com alguns aplicativos de movimentação em vídeo, nós podemos criar muito bem uma nave espacial passando por sobre uma cidade, como eu já fiz um dia aqui brincando, passando uma nave espacial sobre o Rio de Janeiro, pelo Cristo Redentor, e dando a volta lá no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Então é interessante isso. Nenhum governo, agência espacial ou observatório apresentou evidências definitivas de civilizações alienígenas. Então, quer dizer, não temos como provar, É um assunto muito interessante. Mas você escreve nos comentários o que você pensa aí, tá bom? E mais uma vez, você não precisa concordar comigo em tudo, tá certo? Porque isso é um bate-papo, um diálogo, e eu gostaria de saber qual é a sua ideia, o que você pensa sobre isso. Então, a ciência ainda não consegue provar. Existem muitos mitos, muitas especulações
sobre a Área 51, que lá eles teriam um cadáver de um extraterrestre. Inclusive nós tivemos aquele filme, se eu não me engano, Dia da Independência, ou Independence Day, né? Que tratou um pouquinho sobre este assunto da Área 51 ali, uma possível invasão alienígena na Terra e tal, né? Foi muito bacana aquele filme, né? Mas vamos continuar aí o nosso estudo. Continuando aqui o nosso bate-papo, né? Agora nós trazemos assim, os anjos são seres extraterrestres? Meu amigo, quando pensamos na palavra extraterrestres, percebemos que ela significa simplesmente que não pertence à Terra. Nesse sentido, então, literal, os anjos realmente não são terrestres. Eles são seres espirituais fora da Terra. Eles não nasceram aqui, não viveram aqui e não pertencem ao mundo físico como nós pertencemos. Mas isso não significa que sejam alienígenas, é isso aí. Então, meu querido, os anjos são seres espirituais criados por Deus, como diz ali em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles não têm corpo biológico, não vivem em planetas e não fazem parte de civilizações especiais. Eles pertencem a uma dimensão espiritual, não material. Portanto, chamá-los de extraterrestres pode até fazer sentido linguístico, tá? Mas não teológico. É importante também, querido, que nós não venhamos confundir as categorias. Extraterrestres, no imaginário popular, são seres biológicos evoluídos em outros planetas com tecnologia avançada. Já os anjos interagem com o mundo físico. Eles não são fruto de evolução, mas de uma criação direta. Então seria mais ou menos isso. Então, entender essas diferenças vai nos ajudar a evitar interpretações equivocadas. Os anjos não são alienígenas. E alienígenas, se existirem, não são anjos. Cada categoria tem o seu lugar. A Bíblia fala muito sobre anjos, mas nada sobre seres biológicos de outros planetas. Portanto, não devemos misturar conceitos que as Escrituras mantêm separados. Nesse quinto tópico, vem uma pergunta muito interessante. E se existirem seres em outros planetas? E aí? Meu querido, essa é uma pergunta fascinante e que desperta muita curiosidade. A Bíblia ela não responde diretamente, mas isso não nos impede de refletir, de pensar. Teólogos ao longo da história já consideraram várias possibilidades e nenhuma delas contradiz a fé cristã. O importante é mantermos o equilíbrio e lembrarmos que Deus é soberano sobre tudo. A primeira possibilidade é que não existam seres inteligentes fora da Terra. Nesse caso, a humanidade ocuparia um lugar único na criação. Isso não seria estranho, pois a Bíblia enfatiza que fomos criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então essa visão ela coloca a Terra como o centro da história da redenção, talvez até o centro do universo, sem excluir a existência de outras formas de vida simples. Como no vídeo anterior nós falamos aí sobre a questão dos dinossauros, né? Falar sobre dinossauros é um assunto muito interessante, porque, embora a Bíblia não trate desse assunto, nós temos fósseis visíveis, palpáveis, para entender que eles existiram, entendeu? Então é um assunto que tem, na verdade, uma comprovação científica.
A segunda possibilidade é que existem seres inteligentes que nunca pecaram. Seriam criaturas que vivem em perfeita comunhão com Deus, sem a necessidade de redenção. Essa ideia é especulativa, não é, como eu disse, é uma teoria, né? Mas não é impossível, mediante o tamanho do poder de Deus. Se Deus quiser fazer assim, se Ele quis fazer ou fez, Ele é Deus. Afinal, Deus não está limitado a repetir na criação o mesmo processo que ocorreu com a humanidade. A terceira possibilidade, meu amigo, é que existem seres inteligentes que também tenham passado por uma queda moral. Nesse caso, surgem perguntas profundas. Cristo teria morrido por eles? Haveria outro plano de salvação? A cruz teria alcance cósmico? A Bíblia não responde, mas nos lembra que Cristo é o centro de toda a criação. Ou seja, isso nos leva ao próximo ponto, que nós vamos discutir. A obra de Cristo tem alcance universal. Vamos então para o próximo tópico. Nesse próximo tópico, que é o tópico de número 6, a obra de Cristo tem alcance universal. Meus irmãos, vamos parar para pensar na grandeza e no tamanho do poder do Deus que nós servimos e que se revela através das Escrituras. Não seria impossível para Deus que outros seres fossem criados, mas também não estou afirmando que sim, tá certo? Nesses assuntos aí a gente fica em cima do muro. O que, na verdade, nós precisamos entender é o seguinte, é que se existe ou não existe, para nós não faz diferença nenhuma e não é impossível crer que um Deus tão poderoso, criador do universo, tenha limitações para fazer qualquer coisa. O nosso texto base aqui está em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que afirma que Cristo reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Isso é profundo. A obra de Cristo não é apenas terrestre, ela tem um impacto cósmico. A cruz não é um evento local mais universal. Isso não prova a existência de extraterrestre, tá bom? Mas mostra que se existirem, Cristo também é Senhor deles. Isso pode nos ajudar a entender que a redenção é maior do que imaginamos. Deus não está apenas restaurando a humanidade, mas toda a criação. O pecado afetou o universo inteiro e a cruz é a resposta divina para essa ruptura. Ou seja, então, Cristo é o centro da história cósmica, não apenas da história humana, baseado aí numa interpretação superficial de Colossenses capítulo 1, versículo 20, tá? Eu estou falando superficial porque nós não entramos aqui em questões de contexto, de grego, ou seja, na língua aí original do texto, para ver se realmente é isso que diz, mas a gente entende aí, né, que como diz ali, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, então existe aí uma lacuna e uma possibilidade imaginária de se tentar especular tantas coisas que estão, na verdade, ao nosso redor, né? Então, meu amigo, essa visão ela amplia nossa compreensão da grandeza de Jesus. Ele não é apenas o Salvador da Terra, mas é o Rei do Universo. Olha que maravilha! Tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso significa que se houve vida em outros planetas, ou se existe vida em outros planetas, ela também está sob sua autoridade e seu amor. Nada está fora do alcance da cruz. Então, essa perspectiva nos dá paz. Não importa o que a ciência descubra no futuro, nada poderá diminuir a obra de Cristo. Se existirem seres extraterrestres, eles também fazem parte do plano de Deus. Se não existirem, Cristo continua sendo o centro de tudo. Em ambos os casos, a fé
permanece firme. Tá certo? Vamos aí então para o nosso próximo tópico. Esse sétimo tópico aí pergunta: os OVNIs são extraterrestres? Ai, ai, ai. Então vamos começar aqui, né? Primeiro, a Bíblia não identifica OVNIs como naves alienígenas. Inclusive, vou falar aqui a grosso modo, né? Há muitas especulações ali sobre as pirâmides do Egito, algumas civilizações antigas, astecas, maias, de que até mesmo tem o filme, né, de Noé, o último filme que foi feito aí, Gigantes de Pedra ali, aquela coisa toda, aquela especulação científica fictícia, né, sobre muita coisa. Existem muitos mistérios aí, né, que mexem com o imaginário das pessoas, né, mas eu não posso ir além daquilo que a Bíblia diz, no sentido de afirmar, né, se os OVNIs são extraterrestres ou não, não é verdade? Mas a gente não está proibido de usar a nossa imaginação. Então, vamos lá, né? A Bíblia ela não identifica os OVNIs como naves alienígenas, acho que ela nem fala sobre isso, né? Fenômenos no céu podem ter explicações naturais, astronômicas, tecnológicas ou até psicológicas, né? A falta de explicação não é prova de vida terrestre, é apenas falta de explicação. E isso, meu querido, é normal até na ciência, não é verdade? Alguns fenômenos permanecem sem resposta, mas isso não significa que sejam alienígenas. Nós cristãos devemos evitar tanto acreditar em tudo quanto rejeitar tudo. A Bíblia nos orienta a examinar os espíritos, a testar as coisas, a buscar discernimento. Isso vale para fenômenos espirituais e também para fenômenos físicos, né? É importante lembrar, querido, que a imaginação humana ela é poderosa, não é verdade? Muitas vezes interpretamos o desconhecido com base em nossos medos ou expectativas. Por isso, precisamos de equilíbrio. Nem tudo que é estranho é sobrenatural e nem tudo que é misterioso é extraterrestre. Eu estava no meu curso de jornalismo na primeira apostila que eu estava estudando ali. Eles estavam dizendo o seguinte, que se eu pegasse um indivíduo lá do ano de 1850, tá? E que vivia, né, naquele contexto de 1850, e depois congelasse ele, né, tá? E trouxesse a vida a ele em 1950, 100 anos depois, ele ia se espantar com o avanço tecnológico que o mundo, que o homem havia descoberto, né? Como o rádio, a TV e tantas outras coisas que naquela época eram impossíveis e improváveis. Então, o mundo está evoluindo, eu digo até, inclusive, nós estamos vivendo hoje, por exemplo, um momento em que a sabedoria está aqui, ó, na palma da nossa mão. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue falar sobre qualquer assunto, discorrer sobre qualquer assunto e estudar também. Uma grande ferramenta de estudo. Mas você acha que, apesar do conhecimento estar em nossas mãos hoje com uma facilidade maior, né? Embora a inteligência artificial não é barata, né? Na verdade, acredito que no futuro isso possa ficar mais viável para a gente, mas você acha que nós somos hoje mais inteligentes do que Sócrates ou do que qualquer outros filósofos que existiram aí na antiguidade, que não tinham recursos naturais nem científicos, assim como nós temos hoje?
né? Porque tudo que nós falamos hoje acerca de conhecimento é uma reverberação de muitas coisas que eles já falaram lá atrás no passado, sem toda essa parafernália, vou dizer assim, de ferramentas que nós temos. Então, você imagina se conseguíssemos trazer hoje um filósofo lá do primeiro século, né, para ver hoje o avanço que está a ciência, ele ia ficar, né? Imagina o que esse camarada, com a mente que ele tinha, o que ele não poderia fazer em meio a isso. Então, a nossa mente humana, a gente precisa ter um equilíbrio, na verdade, né, em determinados assuntos, tá certo? Acho que se você quiser acreditar ou não acreditar, isso não faz diferença. O que precisamos entender e o que a ideia desse vídeo é mostrar, é que Jesus, ele é Senhor até do universo, tá bom? Então, meu querido, a fé cristã, ela não depende de OVNIs. Nós não dependemos disso para crer em Deus, nem é ameaçada por eles. Se algum dia for comprovado que existem naves extraterrestres, isso não mudará quem é Deus, né? Inclusive aí tem uma frase muito dita entre os evangélicos, principalmente algumas pessoas aí da mesma linhagem, né, que você sem Deus é nada e Deus sem você continua sendo Deus. Então, havendo extraterrestre ou não muda quem Deus é. A realidade é essa. Então isso nunca mudará quem é Deus. Se nunca for comprovado, isso também não muda nada. O importante é mantermos o coração firme na palavra de Deus, porque é ela que muda, molda o nosso coração e transforma as nossas vidas. Vamos então para o próximo tópico. Nesse próximo tópico tá aí, né? O que a Bíblia ensina com certeza. Vamos lá. A Bíblia, ela afirma com clareza que Deus criou o universo. Ele é Senhor de tudo. Nada existe sem Ele. Isso é uma certeza inabalável. Ou seja, a existência de extraterrestres, se confirmada, não mudaria essa verdade. Deus continua sendo o Criador soberano de todas as coisas. A Bíblia, ela também afirma, meu amigo, que a humanidade foi criada à imagem de Deus. Isso nos dá valor, propósito e responsabilidade. Ou seja, mesmo que existam outras formas de vida, nenhuma delas anula nossa identidade diante de Deus. Somos amados, chamados e redimidos por Ele. Então, meu amigo, Cristo é o centro da revelação bíblica. Ele é o Senhor da humanidade e o Senhor do universo. Nada pode mudar isso. A Bíblia não foi escrita para explicar, e nós precisamos entender isso. Ela não foi escrita para explicar o cosmos, mas para revelar o caminho da salvação. Este é o foco principal da revelação divina. Tá certo? Então, o universo existe para a glória de Deus. Tudo que Ele criou, visível e invisível, aponta para a sua grandeza. Se estamos sozinhos ou não, isso não altera o propósito da criação. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo chamados a adorá-lo. É isso aí, né? Então, a gente pode definir aí, na verdade, né? O que a Bíblia afirma claramente é que Deus criou o universo, Deus governa toda a criação, a humanidade foi criada à imagem de Deus, Cristo é o Salvador revelado à humanidade e o universo existe para a glória de Deus. E temos aí o texto de Isaías 45, versículo 12, que diz assim: Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus. Então, uma palavra forte aí para nós. Chegamos então, meu querido, à
conclusão do nosso bate-papo. No caso dos dinossauros, nós podemos fechar por causa dos fósseis e escavações que encontraram aí, então, materiais concretos para comprová-los, tá? Mas existem muitas lacunas ainda acerca dos dinossauros que não conseguiu ser fechado. Existem civilizações antigas aí, a arqueologia tem achado até inclusive muitas coisas que a Bíblia diz, né? Muitos utensílios, lugares e tal, muitas delas são comprovadas por arqueólogos e cientistas. É muito interessante isso. Então, do ponto de vista bíblico, as Escrituras não afirmam nem negam explicitamente essa possibilidade. O foco da revelação divina não é informar se há habitantes em outros planetas, mas mostrar quem é Deus, quem somos nós e como podemos ser reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Se algum dia a ciência comprovar a existência de vida extraterrestre, isso não diminuirá a soberania de Deus, nem invalidará a mensagem da Bíblia. Pelo contrário, apenas ampliará a nossa compreensão da grandiosidade do Criador. Tá bom? Versículo final aí para nós, Salmo 8, 3 e 4, que vai dizer assim, Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que te visites. E uma frase de impacto aí pra gente. Se estamos sozinhos no universo ou não, uma verdade permanece inabalável. Deus continuará sendo o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Jesus Cristo continua sendo o centro da história da redenção. Então, meu querido, a existência de extraterrestres permanecerá até um tempo uma questão aberta para a ciência e para nós que também servimos a Deus. É impossível de existir? Não. Mas há comprovação científica? Não. Então, não muda nada. Ainda fica essa lacuna aberta, mas eu gostaria do seu comentário, gostaria que você colocasse aí a sua ideia, pensasse comigo um pouquinho, porque estou trazendo aqui um ponto de vista daquilo que eu penso e daquilo que se tem, na verdade, em relação à vida em outros planetas é nada, né? Não é verdade? A Bíblia ela não afirma nem nega, porque seu foco é outro. Qual é o foco da palavra? Revelar Deus e o seu plano de redenção. Se algum dia, aí vamos fechar aqui, né, a ciência, de novo, né, aquela frase, se algum dia a ciência comprovar vida terrestre, isso não diminuirá a soberania de Deus. Pelo contrário, ampliará a nossa percepção da grandeza do Criador. Espero que você tenha gostado, estou tentando melhorar cada dia os vídeos, me ajuda aí, compartilhe, se inscreva em nosso canal, o que você puder fazer para nos ajudar aí vai ser bacana, tá bom? Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, a doce paz e até o próximo vídeo. Se você tiver uma curiosidade também sobre determinados assuntos, coloque aí nos comentários, que aí eu vou também estudar sobre eles e trazer aqui um ponto de vista bíblico e científico também, tá bom? Um forte abraço, a doce paz!